mais forte, que Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. É muito bom estar sempre entre os irmãos. É bem verdade que os compromissos muitas das vezes impedem que nós possamos fazer isso mais vezes. Mas todas as vezes que podemos, cá estamos com os irmãos, né? E eu louvo a Deus porque eu não posso dizer que me preocupo com o andamento da igreja, porque eu sei que aqui o Senhor colocou um casal abençoado, que tem mantido o ritmo, mantido a espiritualidade, a palavra de Deus está sendo ministrada, e o que é bom é que a gente sente isso e vê a resposta nos irmãos, hein, irmãos? Isso é muito bom, glória a Deus. Vocês gostam do pastor de vocês aqui, o pastor Estevam, a pastora Júlia? Se não gostar, a gente troca e coloca outro. O que vocês acham? Amém? Então, glórias a Deus. Mateus capítulo 15, o versículo 21 a seguir. Amém? Graças a Deus. É muito bom ver os obreiros sempre aqui com este apoio que tem dado a este ministério e a obra do Senhor aqui. O apoio que vocês têm dado ao pastor, isso é muito bom. Amém? Presbítero Rio, pastor João e todos os cooperadores, diáconos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mateus capítulo 15, o versículo 21 a seguir. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. E você diga: graças a Deus. Pode tomar assento, meus irmãos, mas deixa a sua Bíblia aberta, não a feche. Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 15 e vamos transcorrer comigo nesta palavra que foi lida. Eu quero dar o início fazendo uma pergunta. Laura, como é que você está? Bem, minha filha? Fazendo uma pergunta: quanto tempo o sofrimento vai ter determinação sobre a minha vida? Quanto tempo o problema que está me afligindo vai determinar o estado de espírito sobre a minha vida? Vou repetir e vou fazer a pergunta de uma outra forma: quanto tempo ainda eu vou permitir que o problema ele ainda venha ditar as normas na minha vida? Você pode esta noite virar para o seu irmão, a sua irmã e dizer: quanto tempo mais? Existem situações que determinam em nossa vida um estado de espírito, que determinam e situações que às vezes fogem do nosso controle. Problemas, dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia
que acabam determinando se eu vou estar feliz ou se eu vou estar triste. Acabam determinando se eu vou estar em paz ou se eu vou estar em guerra. Acabam determinando se eu vou estar tranquilo ou se eu vou estar desesperado. Quanto tempo este problema, essa dificuldade vai permitir essa situação na sua vida? Quanto tempo você vai permitir que este problema determine isso para você? Um dia você está com o humor lá em cima, está em alta, mas quando você se lembra do problema, o seu humor vai lá embaixo. Um dia você se esquece do seu problema e trabalha. No outro dia você lembra do seu problema e não consegue sair de dentro de casa. Fica em baixa. Um dia você se esqueceu do seu problema e você está caminhando. No outro dia você lembra do seu problema, você para, você não faz mais nada. Num dia você esquece do seu problema e você conversa, você sorri. No outro dia, quando você lembra do seu problema, você só sabe chorar e se trancar dentro de si. Quanto tempo mais isso vai determinar na sua vida? Quanto tempo mais essa situação vai perdurar na sua vida? Nós vemos aqui, na história desta mulher, que ela resolveu dar um fim nesse vai e vem na sua vida. Ela resolveu dar um fim naquilo que estava sendo a fonte das dificuldades na sua vida. Ela resolveu dar um fim aqui nesta fonte que estava determinando na vida dela se ela ia ser feliz ou se ela não ia ser. Veja que esta mulher, ela ouviu falar de Jesus algum dia na sua vida. Ela ouviu falar de que Jesus podia resolver o problema na vida dela. A Bíblia diz que esta região, Tiro e Sidom, era uma região historicamente conhecida, porque nesta região tudo que era de ruim acontecia, tudo que era mal acontecia nesta região. Lá nos tempos dos reis de Israel, ali havia um rei na região de Tiro e Sidom, que ele era um rei muito mau, e todas as vezes que ele conseguia prender alguém, todas as vezes que ele conseguia zombar, quando ele queria zombar, melhor dizendo, dos seus prisioneiros, ele mandava trazer do cárcere alguém que ele queria zombar, ou usar de exemplo. E o que ele fazia? Ele cortava o polegar das mãos, e ele cortava os dedos maiores do pé, o dedão do pé. Por quê? Ele fazia isso para que as pessoas perdessem a identidade e não conseguissem caminhar direito. E essas pessoas então estavam à mercê deste rei, não tinham identidade e também não conseguiam se firmar, não conseguiam estar em pé. E este rei, para zombar dessas pessoas, ele mandava trazer essas pessoas do cárcere, e no meio do jantar, no meio dos seus banquetes, ele jogava migalhas para estas pessoas. E estas pessoas, elas tinham que se alimentar daquelas migalhas como se fossem cachorros, como se elas fossem cachorros debaixo da sua mesa. E era isso que estava naquela região. Era uma região marcada por maldição, era uma região marcada por maldade, era uma região que estava totalmente possuída ou tomada por espíritos da maldade. Mas o Senhor Jesus vai naquela região, muito tempo depois da história deste rei. Esta mulher que sofria este trauma na sua vida, esta mulher que tinha este passado dos seus antecedentes, que também eram pessoas que foram marcadas pela história deste rei, uma região que foi praticamente atacada por uma situação pior do que eles podiam imaginar, porque desde a volta dos judeus para Jerusalém, eles foram expulsos
de toda a região que eles moravam, e eles agora eram inimigos de Jerusalém, inimigo do povo hebreu, e eles eram maltratados. O povo que estava na região Sírio-Fenícia, não havia amizade, não havia elo político, não havia elo nem uma aliança, e esta mulher sofria. Esta mulher, ela não estava mais com paz dentro da sua casa, até que de repente um judeu chamado Jesus de Nazaré, ele entra na sua região. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio e passou na região daquela mulher, e ela resolveu, em uma atitude, acabar com toda a maldição que havia naquela terra. A atitude daquela mulher foi a atitude de dizer: basta. Foi a atitude de dizer: até aqui o problema estava na minha vida, nos meus antepassados, mas agora não. Esse problema, ele vai parar, porque eu sei que está entrando na minha terra um judeu, e esse judeu não é um qualquer, é um judeu que vai resolver, é um judeu que vai resolver a minha situação, o meu problema. Aleluia! Tem uma hora na sua vida que você também tem que tomar a atitude que esta mulher tomou. Veja que interessante, esta mulher, ela começa agora a caminhar atrás de Jesus. Jesus está indo com seus discípulos, e a Bíblia diz que esta mulher vem atrás, mas ela não vem falando baixinho, ela não vem de uma forma secreta. A Bíblia diz que no meio da rua ela começa a gritar. Ela não grita uma coisa qualquer, ela grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, Jesus, Senhor, melhor dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode fazer isso essa noite, dizer as mesmas palavras que essa mulher usou? Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com certeza o seu problema não é o mesmo desta mulher, porque essa mulher gritou. Você aqui falou de forma tranquila. Com certeza o problema que está te afligindo hoje não deve ser um problema tão grave assim, porque hoje eu falei que você pode falar do mesmo jeito que essa mulher, e você falou baixinho aí, mas eu não sei qual é o problema que está na sua vida. Uma coisa eu sei, que esse mesmo Senhor, que esse mesmo filho de Davi está aqui. Será que você pode fazer o que essa mulher fez agora e clamar como ela clamou? A Bíblia diz que ela clamou gritando. Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só o que essa mulher fez. Irmãos, clamar Senhor no meio da rua, naquele tempo era pedir a morte, porque só podia chamar de Senhor um apenas, que era o imperador de Roma. Só podia chamar César de Senhor. Tinha sido baixado um decreto, e aquele decreto ninguém podia chamar outro de Senhor, a não ser o imperador romano César, que era o dominador daquela província, era o que dominava toda aquela província. E chamar outra pessoa de Senhor no meio da rua era pedir a morte de cruz. A pessoa era crucificada na hora. Se tivesse algum guarda naquele lugar, se tivesse alguém que não gostasse daquela mulher, no mesmo tempo essa mulher seria presa e ela estaria sendo levada para a prisão. Para quê? Uma condenação de morte. Mas ela não se importou. Ela no meio da rua, sabe o que ela fez? Bem alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos? Que eu só consigo, aleluia, aquilo que eu preciso, eu só consigo a vitória na minha vida se eu não tiver medo de chegar até a cruz, se eu não tiver medo de alcançar a cruz, se eu não tiver medo da morte. Eu sei que algo vai acontecer na minha vida. Aquela mulher, ela não temeu o que podia acontecer na sua vida, mas ela gritou bem alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa a opinião das pessoas, não importa a opinião da sua família, não importa o que os seus amigos pensam de você,
não importa isso. O que importa é o quanto que você está determinado em resolver a situação na sua vida. Se você está determinado em resolver, você precisa fazer o que essa mulher fez, começar a gritar e clamar pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu problema. Aleluia. A Bíblia revela, se você continuar lendo, você vai ver que Jesus não pronuncia a palavra. Não, e quando alguém pronuncia, são os discípulos. Os discípulos é que pronunciam a palavra aqui. E eles dizem: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Olha só esta palavra dos discípulos. Eles dizem assim, olha, Jesus não responde palavra no verso 23. E os discípulos dizem: manda esta mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Olha só, meus irmãos, tem pessoas que às vezes querem falar no lugar de Jesus. E quando começa a falar no lugar de Jesus, falam o que não deve. Tem pessoas que, em vez de aproximar quem está sofrendo de Jesus, afasta. Tem pessoas que muitas das vezes é para aproximar você de Jesus e está afastando você de Jesus. Tem pessoas que muitas das vezes é para trazer você até Jesus e está levando você para longe. Manda esta mulher embora. E Jesus não pronuncia a palavra, mas quando Jesus pronuncia, Jesus pega e fala algo que não vai de encontro àquilo que aquela mulher precisava. Jesus diz: eu não vim a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: olha, eu não vim para ela, eu vim para vocês. Eu vim para Israel, eu vim para os judeus. Mas aquela mulher sai lá de trás. Veja só, meus irmãos, quem é que andava atrás de Jesus? Quem era discípulo. Era o costume da época. Quando havia um rabi, quando havia um mestre que caminhava, era normal os discípulos andarem atrás do mestre. Era normal ver os discípulos acompanhando o mestre. Aquela mulher viu que não adiantava ela andar atrás. Não, ela sai lá de trás, vai lá na frente e para a marcha de Jesus e se joga nos pés dele. E a Bíblia diz que ela começa a adorá-lo. E mais uma vez, olha o que ela diz: Senhor. Ela vem, adora de joelhos e diz: Senhor, ajuda-me. Aleluia. Na primeira palavra ela pede ajuda para a filha. Na segunda ela está pedindo ajuda para ela. E ela faz isso diferente. Ela vem, se joga no chão e adora. Muitas das vezes é isso que está faltando para você. Quer alcançar a atenção do Senhor Jesus Cristo? Saia de trás das pessoas e se joga na frente do Senhor Jesus Cristo e adora Ele com a sua vida, adora Ele com a sua voz, adora Ele com a sua alma, adora Ele dentro ou adora Ele fora, mas começa a adorar o Senhor. Aleluia. Mais uma vez ela ficou ameaçada de morte, mas ela chama Jesus de Senhor pela segunda vez. E agora é pior. Só podia adorar o imperador romano, só podia adorar o imperador e se jogar aos joelhos de César. Mas ela, no meio da rua, reconhece alguém que é maior do que César, alguém que tem autoridade maior do que César, e ela adora Jesus Cristo. Será que você pode fazer isso essa noite? Eu não sei qual é o problema que está na sua vida, mas hoje esse problema tem que acabar. Aleluia. Hoje você tem que sair de trás das pessoas, saia de trás dos seus irmãos, saia lá de trás da fila e venha para frente. Aleluia. Não precisa de senha para chegar até o Senhor Jesus Cristo, não precisa pegar fila para chegar até o Senhor Jesus. Você pode vir se jogar na frente dele. É tudo o que ele quer, é que você comece a adorá-lo essa noite. Aleluia, aleluia. Há um hino muito antigo que diz que a vitória vai chorando, geme e chora. Tem muitas vezes na nossa vida que nós temos que se jogar no chão. Tem muitas vezes na nossa vida que nós temos que se jogar no pó. Temos que reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor absoluto das nossas vidas e começar a adorar. Ela estava clamando e intercedendo pela filha, mas agora ela começa a clamar e interceder por ela. Aleluia. Veja só, meus irmãos, para esta criança estar endemoniada, com certeza o problema dentro de casa era muito grande. Para esta mãe, esta criança está endemoniada, com certeza o relacionamento dentro de casa não era bom.
O relacionamento familiar não era bom. O relacionamento entre mãe e filha não era bom. A Bíblia não diz se ela tinha esposo ou não, mas a Bíblia diz e mostra que os demônios tomaram conta da casa dela. Ali não era uma embaixada de Deus, ali não era um lugar onde se adorava a Deus, ali não era um lugar onde as pessoas buscavam o conselho do eterno Deus, não. A casa dela talvez fosse um lugar de pecado, fosse um lugar onde o demônio tivesse legitimidade para atuar dentro da família, dentro da vida dos familiares. E aonde que ele vai? Ele vai diretamente na criança. Com certeza esta mulher não se aproximava muito da sua filha. Como é que o senhor fala isso, pastor? Porque ela estava na rua, e com certeza alguém estava cuidando da sua filha em casa. Lá em Marcos, quando Marcos descreve essa situação, Marcos está dizendo, a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Diga comigo, terrivelmente endemoniada. Não era qualquer demônio, mas era um demônio que afligia a vida daquela criança. Aquela criança se cortava, aquela criança se jogava no fogo, aquela criança mordia. A Bíblia diz, os historiadores dizem que aquela criança, ela comia, ela mordia a própria carne e se comia, ela arrancava os seus dedos. Segundo alguns historiadores diz que talvez ela já não tivesse dedos, de tanto que ela se mordia e comia a própria carne. Tinha que ter alguém constantemente vigiando aquela criança, tinha que ter alguém constantemente para não deixar que ela se mordesse. Esta mãe, ela podia estar ao lado da filha, mas não, ela estava na rua. Mas dessa vez ela tinha um motivo para estar na rua. O motivo dela era voltar para casa e voltar restaurada. O motivo dela era voltar para casa e ter a filha restaurada. O motivo dela era dizer: basta, esse problema não vai mais ditar as normas da minha vida, esse problema não vai mais ditar o meu humor, um dia lá em cima, um dia aqui embaixo, não. Hoje eu vou voltar diferente para minha casa. Aleluia, aleluia. O que essa mulher fez? Quando ela se prostra nos pés do Senhor Jesus Cristo, ela segura Jesus na sua marcha. Jesus tinha dito: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas aquela mulher começa a dizer: sim, Senhor, mas tu não estás em Israel, tu estás na minha terra. Tu não estás lá, tu estás aqui. E se tu estás aqui, eu posso te adorar. Se tu estás aqui, eu posso clamar. Ei, meu irmão, Jesus não está lá, Jesus está aqui essa noite. Aleluia. Jesus pode estar em todo lugar, mas Ele está aqui essa noite. Ela disse: não, Jesus, tu não está lá em Israel, tu está na minha terra. Isso me dá direito de clamar, isso me dá direito de buscar a tua face. Oh, aleluia. Será que você pode essa noite dizer isso para Jesus? Jesus, tu não está lá, tu estás aqui, então eu vou te adorar, eu vou te adorar, aleluia, eu vou te adorar. Então adore, meu irmão, adore. Ele não está lá, Ele está aqui, aleluia. Ele podia estar no Japão, mas Ele está aqui. Ele podia estar no Brasil, mas Ele está aqui. Ele podia estar em outra parte do mundo, mas Ele está aqui, porque a palavra diz: perto está o Senhor, perto está de todos que o adoram, que o invocam em espírito e em verdade. Ele disse: onde estivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Você quer mais promessa? Ele disse para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu estarei convosco todos os dias, até que o século se acabe. Ele não está lá, Ele está aqui. Então adore, 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 vai. Adore, Ele não está lá, Ele está aqui. Adora Ele, você pode. Quando Jesus fala com essa mulher, agora Ele começa a falar diferente. O interessante é que Jesus, Ele não diminui a sua opinião. Jesus não vai descendo, não, pelo contrário, parece que Jesus vai ficando cada vez mais distante dela. Quando aquela mulher se joga nos seus pés, e ela começa a adorar e diz: Senhor, socorre-me, ajuda-me. Jesus olha para ela e diz assim: olha, Jesus agora vai levantar uma questão lá dos antepassados.
Jesus vai levantar uma questão lá daquele rei tirano que existia na sua casa. Jesus vai levantar um pecado daquela nação há muito tempo. E Jesus agora, parece que ele quer dar o troco. Jesus começa a dizer aqui, eu não vou tirar da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Parece que Jesus faz aquela mulher voltar lá atrás. Lembra que aquele rei tirano fazia? Ele era da sua linhagem. Quantas vezes ele humilhou pessoas debaixo da mesa. Mas aquela mulher disse, você tocou no cerne. Você tocou na ferida. Aleluia. Muitas vezes o Senhor, para nos fazer algo na nossa vida, Ele toca na ferida. Ele vai rebuscar o seu passado, Ele vai rebuscar lá atrás, e Ele vai tocar naquilo. E Jesus então toca naquilo. Eu não vou deitar, eu não vou tirar da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Aleluia. Aquela mulher, naquele momento, ela diz sim, e responde de novo, Senhor. Pela terceira vez ela chama Ele de Senhor, e ela diz, sim, Senhor, eu concordo contigo. Eu sei, isso faz parte do meu passado. Tu agora acabou de levantar o histórico da minha casa. Tu agora acabou de abrir o leque na minha vida. Tu agora acabou de abrir porque a maldição está aqui na minha terra. Sim, Senhor, é verdade, eu concordo contigo. Mas olha só o que essa mulher diz. Ela diz, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oh, aleluia! O que aquela mulher estava dizendo? Jesus naquele momento fica pasmo com a fé daquela mulher. Por quê? Porque ela diz, sim, Senhor, o pão está na mesa. Ei, meu irmão, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Pão na mesa não tem migalha. O pão, quando está inteiro, não tem migalha. Existe pão sem migalha, mas não existe migalha sem pão. Vou repetir, existe pão sem migalha, mas não existe migalha sem pão. O pão, quando está inteiro, ele não tem migalha nenhuma. Mas quando o pão começa a ser repartido, as migalhas caem. Aleluia! Olha para mim. Agora você pega uma migalha dessa e você leva no laboratório. Sabe o que tem nessa migalha? Tem o mesmo fermento do pão, tem a mesma farinha do pão, tem a mesma água do pão, tem tudo que tem no pão. Ou seja, a migalha também é pão. Aleluia! Aquela mulher estava dizendo, sim, Senhor, o pão está na mesa, mas o que cair aqui também é pão, e eu vou me alimentar disso. Não importa se é grande ou se é pequeno, é pão do mesmo jeito. O milagre vai acontecer. Aleluia! É pão, aleluia! E Jesus, Ele é o pão repartido que caiu do céu. Aleluia! A migalha está aqui e você pode essa noite dizer, Senhor, é migalha, mas é tu, Senhor. Aleluia! Eu vou me alimentar do pão, aleluia, essa noite. É migalha, Senhor, mas é pão, aleluia, caiu da mesa, aleluia. E Jesus naquele momento diz, mulher, grande é a tua fé. Olha o que Jesus diz, grande é a tua fé. Que coisa é isso? Seja conforme o que você deseja. O que é isso, meu irmão? Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando lá em Marcos, diz, seja conforme o desejo do seu coração. Aleluia. A gente fala para Salomão, Salomão diz que o coração é enganoso. Enganoso é o coração. Quem o pode conhecer? A gente sabe que do coração procede as saídas da vida, mas ele é enganoso. Mas aqui Jesus ele fala, não, seja conforme o desejo do seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o que estava dentro do coração daquela mulher. Jesus sabia o que estava lá dentro. E Jesus diz, é isso que você deseja, é isso que vai acontecer. Aleluia, aleluia. Aí eu vou para textos da palavra do Senhor que diz, assim como você imagina na sua alma é, aleluia.
Se hoje você, meu irmão, está com desejo no seu coração, e o seu desejo, ele está conforme aquilo que o Senhor deseja para você, pode ter certeza, ele vai dizer para você essa noite: seja conforme o que você está desejando, vai acontecer. Oh, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Veja só, a Bíblia não diz que ela ficou liberta, a Bíblia diz que ela ficou curada. Por quê? Porque os demônios, quando ele vem, traz enfermidade. Os demônios, quando eles vêm, ele traz impurezas para dentro da nossa alma. Ele traz a enfermidade física. Mas Jesus, ele não estava resolvendo o problema só de libertar aquela criança, não. Ele estava também falando para os demônios: sai e leva tudo que é teu da vida dessa criança. Aleluia. Jesus, ele não vai resolver um problema para você, ele resolve todos os problemas na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Fica em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Engane, irmão. Aleluia. Jesus não estava humilhando aquela mulher, mas ele queria saber uma coisa: se ela estava disposta mesmo a receber a vitória na sua vida. Será que você está disposto a receber vitória na sua vida? Quanto tempo mais, meu irmão? A dificuldade vai ficar determinando quem você é. Quanto tempo mais você vai ficar com o seu humor alterado? Um dia vem para a igreja, está tudo bem. Outro dia lembra de um problema, se fecha dentro de casa. Oh, uma das coisas que o diabo tem feito para acabar com a fé das pessoas é dizer para as pessoas: você só procura Deus quando você está com problema, você só vai à igreja quando você está cheio de dificuldade. Por que você não vai na igreja quando tudo está bem? Aí as pessoas pegam essa palavra de Satanás, guardam no coração e dizem: eu não vou na igreja, porque se eu for na igreja Deus vai falar: você veio aqui só porque você precisa de mim, então eu vou ficar em casa com os meus problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse no último dia da festa, ele ficou em pé e disse: quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Me toma de graça. Quem ainda precisa, venha. Aleluia. Venha. Venha. Venha, 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 venha. Se o seu pai